Bom, vamos retomar. Nós vamos ver as questões que vocês responderam. E o ponto era esse daqui, mas eu acho que eu vou fechar essa parte 4 aqui, para não ficar esfacelado. E quando eu mostrar o exemplo aqui do texto, aí a gente emenda aí os artigos, as questões para responder, tá? Bom, outra característica, daqui para frente vocês vão ver que, entendendo as partes anteriores, as próximas ficam bem mais fáceis, né? Porque é quase uma consequência uma das outras, né? Se eu tenho uma linguagem bem determinada, se eu tenho os objetos bem determinados, objetos bem determinados é esse daqui, no qual o fenômeno foi experimentalmente bem especificado. E se essa relação entre a linguagem e o experimento é bem feita, eu tenho uma amplitude imensa do âmbito da explicação, juntamente com uma maior determinação. Então a ciência tem essa combinação entre determinação e amplitude do âmbito explicativo. Quanto maior o âmbito explicativo, maior é a quantidade de predições que eu posso fazer. Isso é uma coisa paradoxal, porque a ideia de que quanto mais vaga a coisa, mais elementos eu posso englobar numa mesma explicação. Talvez a explicação mais vaga para a origem de qualquer coisa seja a criação. Novamente a criação. Porque qualquer coisa que eu pergunte, a explicação é porque Deus criou. Por que as coisas são assim? E esse porquê, você pode aplicar qualquer coisa do âmbito da existência. Você diz porque Deus criou. Então essa é uma explicação muito poderosa. É uma explicação que oferece virtualmente explicação para quase a totalidade da realidade. Mas ela é científica? Não, porque a explicação científica tem que ser a maior amplitude dentro da máxima determinação. E a determinação é naqueles dois sentidos: precisão da linguagem e precisão dos fatos. Porque não adianta nada eu oferecer uma explicação absolutamente geral que eu não posso verificar se ela é verdadeira ou falsa, se ela está correta ou não. Deu para entender esse ponto? As leis do movimento newtoniano, as leis da físico-química, as leis da biologia, etc., elas são explicações científicas e amplas. Mas por quê? Porque elas explicam tudo? Não. Porque aquilo que elas explicam de maneira ampla foi muito testado. Passou por uma quantidade imensa de experimentação e de ajuste lógico e de refinamento, de retirar as contradições. E a explicação foi ficando. Certo? Então a amplitude não é englobar os fenômenos brutos na quantidade maior possível, mas encontrar quais são as conjunções constantes da natureza. Toda vez que uma coisa A acontece, sucede uma coisa B. Isso para um número virtualmente infinito de casos, no qual a lei aqui está valendo. Né? Então a capacidade preditiva da ciência é em função dessa relação entre a determinação dos fenômenos, dos objetos, e a determinação e a precisão da linguagem. As duas relacionadas fazem essa ampla explicação. Pegando o exemplo lá da água, né? Se eu digo, olha, a água se resfriada suficientemente solidifica. Aí eu conto um exemplo que refuta. Aí eu falo, não é qualquer água, só água doce. Tá. Bom, aí eu conto outro exemplo que refuta. Não é água doce qualquer, é água doce numa determinada região. Aí eu encontro outro que refuta. O que eu estou fazendo? Eu estou replicando o conceito de água de modo a nunca perder a validade a 3. O que eu estou fazendo? Eu estou restringindo cada vez mais o campo de aplicação daquela definição. Então, nesse caso, eu não estou aceitando, eu não estou satisfazendo o requisito de uma explicação geral. Nesse processo, sabe onde vai terminar isso? No indivíduo. Né?
A explicação é tão restritiva, que a lei do senso comum só vale para um caso. Bom, isso não é ciência. Ciência busca explicações universais. Então não pode nem a restrição comprometer a amplitude e nem a amplitude comprometer a determinação e a precisão. Isso é uma coisa típica do conhecimento científico. Um teste aqui bacana para entender isso é o campo de validade da teoria celular. Qual é o campo de validade da explicação que a teoria celular oferece, que todos os seres vivos são constituídos por células? Você pode testar, ver as exceções e ver em que medida essas exceções vão colocar uma contradição que exija mexer na teoria, ou até refutar a teoria. Eu não vou desenvolver esse caso, mas se vocês toparem com algum exemplo nessa direção, é interessante. Porque a teoria celular, tanto quanto a teoria da evolução, é uma lei bem geral da teoria. Ninguém vai para uma bancada de laboratório duvidando que o que você vai olhar aqui e ali, ser vivo, não tem certo. Não precisa. É uma crença científica muito forte e baseada em conhecimento científico. Bom, a diferença entre o senso comum e a ciência, quando há discrepância entre o que foi previsto e o que foi obtido, está expresso aqui nessa afirmação da página 23. Bom, ao aumentar a determinação dos enunciados e incorporá-los a sistemas explicativos logicamente integrados, quer dizer, aquela linguagem universal, faz com que os enunciados de várias ciências possam ser colocados dentro de um mesmo sistema. A ciência moderna torna mais agudos os poderes de discriminação de seus procedimentos de prova e aumenta as fontes de elementos de juízos para as suas conclusões. Limpando o nível da linguagem, determinação dos enunciados e incorporação no sistema lógico mais amplo, limpando isso daqui, a capacidade de discriminação das provas científicas fica cada vez maior, o poder fica cada vez mais intenso, por assim dizer. Ou seja, quanto mais precisa uma ciência, isso já faz uma conclusão simples. Quanto mais precisa uma ciência, mais fácil de ser testada. Mais fácil, mais vulnerável ao teste ela se encontra. Essa expressão é interessante, né? Se eu não utilizo esse procedimento, eu vou imunizando a teoria. Certo? Imunizar a teoria significa colocar ali como se fossem anticorpos epistemológicos que impedissem que elas fossem refutadas. Toda vez que vier alguma coisa que vai refutar, você retira aquela consequência indesejada para que a teoria permaneça. Um caso exemplar disso é o que se encontra numa teoria que se chama holismo. Né? Eu não vou entrar no detalhe, o Nadia não fala de holismo aqui. Né? Mas eu vou só chamar a atenção para uma coisa desse artigo. Esse aqui é o artigo que eu trouxe como um exemplo de usar uma pesquisa científica concreta para examinar alguma das coisas de epistemologia do texto. Tá? Então eu vou contar com a ajuda de alguém das biológicas aqui para explicar o que está escrito aí, certo? Eu vou traduzir de bate pronto. 3 proteínas citoplasmáticas designadas por alfa, beta e gama no cérebro de peixes dourados consistentemente incorporam valina é o nome de um aminoácido, certo? Incorporar maior valina labeled é marcada, né? Uma valina que pode ser detectada por algum tipo de procedimento em animais que adquiriram um novo padrão de comportamento de natação do que em animais que não foram treinados. Dá para entender?
Aqui não tem filosofia envolvida. Vamos continuar. As mudanças foram identificadas por uma dupla técnica de, eu não sei como traduzir isso para o português, marcação, existe isso? Marcação, né? Uhum. Assinatura também tem às vezes essa palavra, né? Não, marcação. De marcação, aí eu não sei o que é, 3H-valina, eu não sei o que é. Eu sei o que foi feito, mas tem essas duas técnicas e por eletroforese em gel. Ó, os peixes testados em uma variedade de situações comportamentais controladas não mostraram detectáveis mudanças nas proteínas. As variações das situações de comportamento. A liberação de proteínas de alfa, beta e gama corresponde a proteínas tendo um peso molecular de 37, 32 e 26 mil, respectivamente. Essa migração é a técnica da eletroforese. É a migração num gel. Mas esse é um detalhe técnico que nós não precisamos agora considerar. Duas das proteínas, beta e gama, foram isoladas, presta atenção, purificadas e injetadas em coelhos. No cérebro do peixe. Os anticorpos, aqui pode traduzir assim, anticéricos, é porque a imunidade sérica não é bom. Antígenos, né? Pode ser depende, né? É anticorpos, de fato anticorpos. Obtidos foram usados, para estabelecer quais das proteínas eram componentes normais do cérebro do peixe e para inibir a retenção de longo termo do comportamento e para demonstrar por imunofluorescência métodos que a proteína B e a gama estão localizadas em certas células de uma região específica do cérebro. Tá? Se alguém for trabalhar nesse texto, uma parte é explicar os resultados obtidos. Tá? Que tem o resultado obtido e a discussão desses resultados. Isso precisa de alguém que se empenhe em fazer isso daqui, ler o texto, como se tivesse um seminário científico. Agora, o problema filosófico que está aqui é o problema de até que ponto o refinamento experimental é capaz de testar as hipóteses. Certo? Todas essas coisas que estão aqui constituem um refinamento experimental cotidiano que se faz em ciência para testar uma hipótese que foi formulada nessa parte linguística aqui. Quem é que faz ideia de qual é o campo de investigação geral que está sendo colocado nessa pesquisa aqui? O que foi feito aí? Está difícil pela minha leitura aqui, está acontecendo? Que eu não sei. Hã? É de etologia, mas é uma teologia meio química, né? É de etologia que estuda o comportamento animal. Comportamento do quê? Não, aqui nesse texto. Qual é o comportamento? Isso, aprendizado de novas formas de natação. E a relação é entre o aprendizado e o quê? A síntese do cérebro. Certo? Então, o que está sendo testado aí são as bases bioquímicas do comportamento da memória. Experimento programado para testar as bases bioquímicas do comportamento da memória. Ou seja, comportamento e memória não são termos assim, diretamente identificáveis a coisas materiais. Certo? Comportamento é um processo. Eu posso ler, escrever, mas o comportamento é uma coisa da psicologia, digamos assim. E a memória e o aprendizado já são coisas mais plenamente, né, na filosofia, coisas do espírito. O aprendizado, a memória,
Mas aqui está se tentando verificar por um teste empírico se um determinado enunciado psicofísico, psicológico, biológico, desse campo, ele pode ou não ser explicado, né? Você pode confirmar ou refutar esse enunciado. Dá para perceber o problema? Então, se alguém estiver interessado em fazer isso daqui, vai trabalhar com essa questão. Tá? Se ninguém se interessar, não tem problema, eu posso trazer esse texto em algum momento do curso, posso falar um pouco mais sobre isso. Só para vocês terem uma ideia, lendo o texto vai dar para identificar o seguinte. Quando existe uma teoria de que o comportamento o aprendizado causalmente modifica a síntese de proteínas no cérebro. Causalmente, o aprendizado. Isso é uma tese ousada, né? Qual é a relação? Certo? Eu não sei jogar tênis. Se eu começasse a aprender a jogar tênis, aí pegaram e me matava e verificava as proteínas do meu cérebro, aí veria que tem algumas proteínas a mais. Tinha que fazer o controle antes, né? Isso precisa de vários exemplares, um só não adianta não. Como é que pode se testar que foi a proteína mesmo que causou? Que tem uma relação direta. Sabe como? Tira a proteína e injeta no rato. Não no coelho. O que acontece quando eu pego proteína de peixe e coloco no sangue do coelho? Qual é a reação que o organismo de uma espécie tem quando proteína de uma outra espécie entra na circulação sanguínea? De defesa. Qual é o que produz? Se essas são coisas muito triviais para os biólogos, podem falar que é para ajudar a ensinar. Produz anticorpos. E o que os anticorpos fazem com as proteínas? Estranhas. Inibem, destroem, tá certo? Eles anulam o efeito das proteínas, etc, etc. Bom, se eu pego esses anticorpos produzidos pelo sangue do coelho e aplico no peixe, em processo de aprendizado, o que é que pode acontecer? Qual é a previsão? Ele não vai aprender, porque não dá, as proteínas que estão sendo sintetizadas estão sendo destruídas. Então é isso, né? E aí vai, o que acontece, aí entra nos meandros da pesquisa científica. Bom, era isso daí? Então agora, quem gostaria de ler as suas respostas das perguntas básicas até a parte 4? Eu pergunto bem rapidamente. Alguém? Jennifer. Que dia hoje? Cadê a lista? A lista. Viram para a lista só para não cair. Obrigado. Olha, a gente assinou. O problema eu não digo, não vou. Depois eu passo para você assinar, tá? Mas eu não estou fazendo isso para pegar ninguém que assinou para os outros, não. Lourenço, leia a sua resposta se você fez, por favor. Oi? Não, mas precisa ler, olha, eu tenho que começar a não treinar se não são peixes dourados, né? Criar uma para começar umas redações mais rigorosas filosoficamente nesse momento para a gente discutir isso. Então só o que foi dito, tá? O que foi escrito. Maria Laura também não veio. Roberto Campos, entendeu? Então vamos lá.
depois das explicações aí, eu acho que ficou bem claro. Então, mas a ideia é essa, vamos agora discutir como é que a luz do que eu falei não fez interpretado. Podem ler assim, sem fazer exposição, lê tudo. Segundo Nagel, que tipo de conhecimento é mais duradouro, da ciência ou do senso comum? Justifique sua resposta à luz das ideias de Nagel. É Nagel, né? Olha, é Nagel, mas todo mundo aqui no departamento, no Brasil, na comunidade de filosofia da ciência, eu conheço falar nada. Então, é uma questão de tradição do falo Nagel também. Mas eu tenho professores quando eu estava dizendo que falam nada. Segundo Nagel, o conhecimento fornecido pelo chamado senso comum é mais duradouro do que aquele obtido cientificamente. Isso se deve ao fato de que, aí eu citei o Nagel, né? O senso comum mostra pouco interesse em explicar sistematicamente os fatos que observa, não se preocupa seriamente pelo âmbito de explicação válida de suas crenças. Ou seja, o conhecimento obtido pelo senso comum não possui uma sistematicidade tal como as ciências, não possuindo tal sistematicidade, que se baseia em uma argumentação sólida, onde as premissas e as conclusões devem estar bem estabelecidas, torna-se muito mais difícil refutar este conhecimento. Portanto, o conhecimento científico torna-se mais frágil, pois, ao revelar as bases que compõem os experimentos e observações feitas para se chegar a uma teoria, por exemplo, possibilita que outros cientistas refutem essas bases a partir de novas observações e de novas problematizações e, dessa forma, construam novas teorias que sejam mais abrangentes, mais objetivas, mais bem estabelecidas do que as anteriores. Além disso, é da natureza da ciência essa busca por resultados cada vez mais apurados e, portanto, ela buscará sempre novos métodos explicativos e de análise empírica para demonstrar com cada vez mais precisão o conhecimento que ela dá origem. Enquanto isso, o conhecimento baseado no senso comum não possui essa necessidade constante de se demonstrar cada vez mais preciso, nem tampouco mostra as bases que poderiam validá-lo como verdadeiro. A ciência, mesmo que na maioria das vezes não tenha a pretensão de ser a verdade última, tem a pretensão de se mostrar mais verdadeira do que as ciências anteriores. Bom, com relação ao conteúdo, tem uma ótima resposta. Né? Mas você precisa saber por que a resposta está boa. Primeiro, porque ela não saiu fora do texto do nada. Foi lá, pegou os elementos e para aquela luz do texto. E a segunda coisa é que você já escreveu outros textos desse tipo, então ela está já argumentativa. Tem uma série de proposições, aí depois assim, logo, portanto. Então essas duas coisas é que tornam a resposta mais clara. A ideia não é, logo de sair, escrever um texto assim, mas ir tentando formular, pelo menos nesses termos, dentro do Nagel e diretamente a pergunta. Bom, alguém tem alguma comentário, alguma discordância? Você mesmo faria alguma retificação em função do... Não, acho que... Tirando algum detalhe ou outro que não precisamos, né? Acho que... eu acho que depois da aula de hoje, eu acho que ficou mais... O texto ficou mais detalhado, de certa forma. Eu acho que talvez depois da aula de hoje eu teria feito mais um ou dois parágrafos, feito alguma de comparação. Mas não precisar de com relação ao tamanho, tá ok? Muito bem, então vamos ver alguém gostaria de ler a sua outra resposta? Para comparar? Pode. A primeira, tá? Tá. O conhecimento do senso comum tende a ser mais duradouro do que o conhecimento científico. Isso decorre pois o conhecimento comum não busca um refinamento constante de seus conceitos e não busca saber o limite de suas aplicações. E por esses motivos torna-se mais estável e duradouro. Por sua vez, o conhecimento científico busca um refinamento de seus conceitos, sabe que possui limites, questiona seus métodos de obtenção de resultados e por tais motivos está mais suscetível a mudanças. Contudo, é importante ressaltar que essa diferença de preocupação entre esses dois modos de conhecimento não significa que um esteja correto e o outro errado. No máximo, poderíamos falar em graus de refinamento ou exatidão, mas não podemos dizer que um está correto e o outro incorreto. O que sim podemos dizer, a luz de Nagel, é que o conhecimento do senso comum, por não questionar seus métodos, seu alcance e a sua precisão, torna-se mais duradouro.
que não constitui uma vantagem diante da menor durabilidade das teorias científicas. Bom, aí tem em linhas gerais está tudo ok, só que você chamou a atenção para essa diferença, correto e incorreto, né? De fato, a aplicação dos princípios, dos critérios científicos, não é garantia de que o conhecimento científico ele é absolutamente correto e nem absolutamente verdadeiro. Mas não significa que não há nenhum padrão de correção do conhecimento científico. A diferença é que a correção do senso comum, quando comparada com a correção da ciência, é mais aceitável da ciência porque está o tempo inteiro estabelecendo testes cada vez mais rigorosos para testar essa correção. Então, é uma diferença de grau, não do conteúdo propriamente dito, mas é uma diferença de grau da precisão do teste, da precisão do critério. Dá para entender assim? Não quer dizer que o conhecimento é errado dizer, olha, a explicação evolucionista está um pouco mais correta do que a explicação criacionista. Mas a explicação criacionista está um pouco mais correta do que a explicação que não tem explicação nenhuma. Essa é correta. Pelo menos já é uma explicação. E a explicação bioquímica está mais correta do que a evolutiva. Tá? Se eu colocar nessa escala e uma continuidade de senso comum e ciência, eu não tenho nem o centro a partir do qual avaliar. Entende? Certo? Então, algumas crenças do senso comum são corretas? Algumas do senso da ciência são incorretas? São. Qual é a diferença, então? É uma questão de opinião? Não. É uma questão de como é que foi feito o teste para determinar essa correção dessas coisas. É o rigor, né? Rigor, precisão. E aí, rigor é uma palavra geral. Né? Rigor em que sentido? Nós temos vários exemplos do que é esse rigor. E aí você pode ter uma vantagem. Qual é a vantagem? Né? Qual é a vantagem que existe de que a crença não dura muito, né? A crença científica dura menos, mas isso que é uma vantagem qualquer. Uma pergunta de acordo aí com o Nagel, a vantagem é que as superfícies elas têm um campo de aplicação imenso e podem se articular em sistemas lógicos cada vez mais. Essa aqui é a vantagem. Né? Não adianta nada uma explicação absoluta ser absolutamente uma explicação verdadeira e certa e absoluta. Ser tão ampla a ponto de nunca se modificar, se com isso ela é uma mesma explicação que não comporta nenhum detalhamento maior. Quando a explicação é mais restrita, ela se articula com outras explicações. Bom, alguém fica mais algumas observações? Eles falaram que a partir do texto do Nagel, o conhecimento do senso comum é mais duradouro. Mas eu acho que dá para entender o oposto também do texto. Então, se acontecer isso, então, por favor, não digam isso. Se é o oposto, não, olha, e tem uma resposta certa ou errada? Não tem, não é o nosso objetivo, nem na ciência, nem na filosofia. Certo? Então, quais são as razões para a sua interpretação do seu contrário? Na questão do ajuda artificial. É um conhecimento imediato, assim, é um interesse instantâneo no âmbito de aplicação que as pessoas conhecem, os limites. Então, uma hora vai parar de funcionar uma vida. Já a ciência, pela explicação dela, ser suficiente para se adaptar a novas situações, a ser mais eficaz, eu falo, ser mais eficaz nas conhecidas e mais adaptadas novas, isso torna o conhecimento científico, de fato sim, realizado, mais duradouro. Eu acho que é uma bela observação. Registrei bem a sua... É uma razão para interpretar de outra maneira. Mas o Nagel afirmou que
Eu não entendi a observação dele. Eu vou explorar mais. Mas o Nagel disse o quê? Que o senso comum é mais duradouro? Ele fala, ele fala que na realidade a antiga e firme estabilidade das convicções do senso comum, como as derrotas não se convertem em poucas durante a noite, ou a água se solidifica, se esfria o suficiente, pode existir muito bem a comparação com a breve vida de muitas teorias da ciência. Eu acho que essa parte ele está afirmando que o senso comum dura mais. E na outra parte do texto, ele faz a mesma afirmação, né? Ou ele vai expandir? Ele fala isso também. Fala, mas assim, análise do texto. Qual é a opinião do Nagel? Para ele, qual dura mais? Senso comum. Certo? Se você está interpretando outra coisa, sabe qual é a conclusão? Que o Nagel está sendo ambíguo. Ele oferece exemplos que levariam à conclusão de que o senso comum, a ciência dura mais. É esse tipo de coisa que me interessa. Não se o Nagel está certo ou está errado. Tá? Então, no desenvolvimento do texto, é isso que eu quero ver. Né? Olha lá. Ele disse isso. Claro que ele disse isso. Só que eu posso, por exemplo, deduzir, eu posso verificar com os exemplos dele uma outra consequência. E, portanto, eu levanto uma dúvida com relação à interpretação do Nagel. Pensa que você não escreveu. Não teve mas isso não é texto. Eu entregar isso num texto, tá certo? Achei nesse exemplo se ele seguisse esse exemplo, se ele continuasse explorando, ele chegaria na conclusão que a ciência é potencialmente mais duradoura do que o conhecimento do senso comum, por ela ser mais eficaz, até se ele continuasse. Então, eu acho que dá para ajustar, salvar o Nagel com a palavra potencialmente. E não realmente. E não presente. Nós temos que desenvolver um argumento para ver onde isso vai nos levar. Mas, independentemente disso, quando você coloca potencialmente, você está restringindo a validade da afirmação do Nagel para que ela fique válida. Você está restringindo a validade, não, o campo de aplicação da proposição para que ela fique válida. Isso é uma estratégia argumentativa. Assim, não, eu quis dizer em todos os casos, mas não é em todos. Eu estou me referindo apenas ao progresso potencial, à modificação potencial. Certo? Olha, as observações são mais importantes do que o conteúdo. Testando um pouco como o conteúdo está aqui, o Nagel poderia dizer, veja, o duradouro da ciência está fundamentado justamente na modificação das explicações, não na pergunta. A ciência dura bastante tempo porque ela testa as suas explicações e as transforma. Por isso o empreendimento científico como um todo é duradouro. Enquanto que as crenças seculares podem, por um acidente histórico, desaparecer instantaneamente. Então, esse potencial olha, dentro do empreendimento científico mais amplo, potencialmente as explicações científicas valem mais, elas bem longo, elas duram mais no seu conjunto do que as do senso comum. Porque o senso comum não tem garantias, vou usar uma expressão chique, não tem garantias cognitivas estáveis. Não tem uma base que sustente. A ciência não. A ciência nasceu relativamente há pouco tempo, comparativamente a outra fase da atividade humana. E ela só cresceu em pouco tempo, são 400 anos, né? Pensando na ciência moderna, ela só se desenvolveu, enquanto que o senso comum, né? As explicações são duradouras, mas parece que elas não têm estabilidade. Tudo bem? Então, isso é um seminário. Certo? Foi levantada uma questão e depois foi colocada uma outra contra-questão. Mais alguma observação sobre a primeira? Bom, à medida em que essas coisas forem se tornando mais espontâneas, a gente não precisa ficar
pontuando a resposta, né? Mas vamos só terminar para a segunda. Agora, quem gostaria de ler a sua segunda? Quem não leu ainda? Isso não é muito mais simples. Eu entendo, vocês não foram, acho que até aqui, nos cursos nem de filosofia e talvez nem de ciências da saúde, muito encorajados a falar, não é verdade, nas aulas? Eu entendo isso, certo? Mas na minha aula não funciona. Vocês podem falar, não vai ter nenhum julgamento à parte. Tá? Juliana. Você me escreveu, né? Eu já te chamei, não? Fernanda. Não escreveu, né? Tamires. Você escreveu? Tá bom, então. Gilmar. Você já respondeu? Lourenço. Bom, vai ter uma hora que vai acabar. Marco Antônio. Não. Maria Laura. Já chamei. Bom, eu vou parar, senão vai ser. Rony. Não respondeu? Tá bom. Então, vamos abusar de quem já respondeu. Por favor. Lê agora sim. Como Nagel avalia epistemologicamente as diferenças de duracidade? Nagel busca detalhar as diferenças epistemológicas de cada uma dessas fontes de conhecimento e, a partir dessa diferenciação, provar com a tese que o conhecimento provido do senso comum é mais duradouro do que o científico. A diferença epistemológica fundamental entre uma forma de conhecimento e outra é a construção de cada um desses conhecimentos. O conhecimento científico busca demonstrar e validar as bases que o sustentam. Por exemplo, a observação de algum fenômeno deve seguir uma série de critérios para ser válida. E, a partir de tal observação, a teoria que será construída deverá ser formulada segundo uma linguagem científica rigorosa. Dentro dos padrões científicos, novas observações podem ser realizadas e novas teorias formuladas. Dessa maneira, o conhecimento científico se torna menos duradouro, pois os cientistas buscam sempre novos métodos de observação e de formulação de teses para preencher as lacunas e corrigir os erros das teorias anteriores. O conhecimento do senso comum, por sua vez, não submete as observações que realiza a critérios de validação rigorosos para construir suas teses. Muitas vezes, as pessoas que afirmam as verdades do senso comum nem mesmo sabem a partir de que tipos de observações eles provieram. Por exemplo, quando a explicação que a flor da dedaleira possui sobre o coração humano, parte-se apenas da observação da forma desta planta. Ela possui um formato parecido com o de um coração humano, logo, ela possuiria poderes medicinais sobre ele. Tal inferência é absurda cientificamente falando, mas plausível dentro da orientação do senso comum. Portanto, não existem regras bem estabelecidas para legitimar os conhecimentos obtidos através do senso comum. Logo, não existem maneiras de deslegitimar esses conhecimentos dentro de regras pré-estabelecidas como faz a ciência. Dessa maneira, o conhecimento originário do senso comum pode durar muito tempo, pois suas verdades não podem ser questionadas. Podem ser, e são em muitos casos, refutadas por completo pelos cientistas, mas mesmo assim este conhecimento perdura em setores da sociedade onde não há preponderância do conhecimento científico. Bom, desenvolveu mais algumas coisas da primeira questão, mas com relação ao conteúdo também não tem nenhuma coisa que não esteja correta. Tem aqui, da mesma maneira que eu observei para ele, tem duas coisas a dizer com relação ao cientista que preenche lacunas, certo? Existe uma imagem da ciência de que eu vou testando, né, as teorias, vou refinando o conhecimento e vou ampliando o campo de explicação, o campo dos fenômenos a serem explicados. A mesma coisa vai acontecendo com outra área. Então a ciência é um momento onde alguém faz uma descoberta que junta dois campos, aí ocorre um fenômeno que se chama da redução. Tudo que uma teoria é explicado por ela e por mais uma outra teoria. Ocorre, por exemplo, a famosa redução da biologia físico-química. Eu posso explicar todos os fenômenos biológicos a partir das leis da física.
Essa é uma forma de descrever o desenvolvimento da ciência por uma cumulatividade de reduções. Eu vou só aumentando o campo de explicação e de determinação. Isso é uma maravilha, todos os centros de pesquisa reunidos nesse esforço de chegar a um conhecimento cada vez mais correto e universal. Isso está absolutamente fora do real. Então é uma coisa que a gente pode pensar, mas se nós olhamos a situação da ciência concreta, nós vamos encontrar grandes rupturas. Tem hora que toda uma corrente de investigação desaparece. Não porque ela não seja apenas fecunda, mas ela por outros fatores, ela não começa, ela não continua, e aí aquelas lacunas que ela deixou continuarão existindo. Bem, então tem que colocar a mudança científica, quando é por confirmação, é mais acumulativa. Quando é por falsação, então se cria grandes rupturas. E aí se esquece simplesmente de um tipo de investigação. No dia a dia a gente encontra essas coisas nos laboratórios. Olha, tinha a corrente do professor tal que explicava, eles faziam tais experiências, independentemente de aquilo ser bom ou não, ninguém mais faz isso. Por quê? Precisa de moda. Absurdo, falar, não vai mais isso, não está mais na moda. Se fosse a pesquisa das teorias fosse discutível. E, para encerrar, quem tiver a resposta mais curta, leia, por favor. Ninguém mais que eu não chamei? Tá, por favor. Como eu havia epistemologicamente essa diferença de pluralidade. O que ocorre de fato, segundo eles, segundo Hegel, é que o conhecimento do senso comum está pouco preocupado em sistematizar o seu conhecimento e estabelecer os limites de sua aplicação ou a sua validade. Em outras palavras, tal conhecimento reflete pouco a validade de seus métodos e a adequação de suas explicações aos fenômenos. Por outro lado, no conhecimento científico encontramos essa busca pela sistematização e uma consciência de que possui limitações. Assim é possível diferenciar um do outro. Podemos dizer, a partir dessas constatações, que o conhecimento científico é menos duradouro, é mais específico, refinado teoricamente e rigoroso. Todavia, ambos os conhecimentos podem produzir, podem produzir explicações corretas a respeito de um fenômeno, ainda que a explicação científica seja mais precisa e menos duradoura. Pois é, se a gente quiser resumir tudo isso, vai ficar ótima a resposta. O que caracteriza a ciência, se quiser assim uma frase, oferecer uma caracterização epistemológica do conhecimento científico. O conhecimento científico é crítico. O conhecimento científico é crítico. É uma coisa que a ciência não pode abrir. E a crítica é essa coisa de ficar sempre levando a teste as coisas estabelecidas na ciência. Vou passar para vocês anotarem aqui. Essa questão, por favor, anotem. Até o ano passado, os alunos, coitados, estavam 2 ou 3, não tinha como escapar. Agora está um pouco mais, então eu vou encontrar um mecanismo aí para a gente não perder muito tempo, chama um, chama outro, tá? Bom. Nós passamos do dia 30 para o 8, hoje é dia 30 de janeiro. Então. Embora fique um pouco distante,
mais, vamos colocar as coisas factivelmente, você tem que fazer a mesma coisa, escrever e entregar, mas é para o dia 20 de março. Tá? Aula que vem é o seminário. Então vamos deixar mais livre para... Não, o seminário muito fácil. O seminário é rápido, né? Quer dizer, vamos ver, o seminário vai ser uma experiência. Mas quem não vai apresentar o seminário precisa fazer? Quem não vai apresentar o seminário precisa fazer? Não, todo mundo precisa trazer no dia 13 e no dia 29 uma resposta a essa pergunta. 13 ou 20? 20, aqui no dia 20. Certo? 20 para 20. Não, o texto do seminário não tem texto do seminário. Vai explicar a explicação. Se vocês forem usar algum texto que achem relevante, vocês explicam o texto, deixar nas chaves, fica assim, a liberdade de vocês. Não precisa ler nada também. Oi? Não precisa ler nada Eu vou eu vou explicar agora, vou terminar a parte 5 e 6 rapidamente, depois vou entrar no capítulo 2. Tá? Que esse vai ser falado no capítulo 2. Aula que vem nós vamos ter o seminário, eu vou completar esse capítulo 1 e com boa esperança já começo a parte 2. Esse capítulo já. Tá. Só que é o seguinte, essa pergunta já envolve alguma dificuldade maior do que as anteriores, então eu vou dar uma olhada aqui, pelo menos de maneira geral. Por que eu estou fazendo essa pergunta e em qual parte vocês devem se concentrar? Tá? Primeira coisa, explique em termos gerais a relação entre a aplicação dos explicanda e a variação dos modelos lógicos de explicação científica. Tá? Em termos de conteúdo, essa é uma pergunta que assusta um pouco. Tá? Porque tem termos técnicos, explicanda, e modelos lógicos de explicação científica. Bom, primeira coisa é a informação geral. Olha lá no texto do Naber e vê o que é explicanda. Tá? Só isso. Explicanda é plural e explicando. Então tem que ver o que é explicando. Vocês vão ver lá o que é explicando. Vendo o que é explicando, vocês têm que encontrar no texto, isso daí está ao longo de todo o capítulo 2. Qual é a variação, qual é a diversidade, qual é a multiplicidade desses tais explicando. O que para saber precisa saber o que é o explicando. Tá? Então, em primeiro lugar, explicar, em termos gerais, quer dizer sintética. Resposta que não é descritiva e vai dar exemplo por exemplo, é uma resposta geral, uma resposta sintética. Não faz mal que sai feia em termos de estilo, em termos de confusa, não faz mal. Se vocês estão assim, se limitando por causa disso, é bobagem. Tá? Vista qual é a variação, aí verifica que está na segunda parte do capítulo 2, estão os modelos de explicação científica, ou modelos lógicos de explicação científica. Então tem lá os modelos, está num determinado número, e aí você fala, o que é que tem a ver tantos, vou formular de uma maneira mais simples, o que é que tem a ver tantos tipos de explicação científica com tantos tipos de explicanda? Essa eu não vou falar o que é, senão distrai. Vocês estão assim, muito ansiosos para ler isso aí. O que uma coisa tem a ver com a outra? Quem conseguir formular uma resposta já está assim, entendendo o que é a ciência. Mais do que os orientadores dos nossos pesquisadores. Mais do que os presidentes da SBPC. Ou os reitores de pesquisa. Alguma observação suplementar, alguma coisa? Eu não vou entrar em mais nada hoje. Conjecturas e refutações.
nome já diz tudo. Faz conjecturas e refuta as conjecturas. Editora da Universidade de Brasília. Tradução para o português. História da ciência. Então, tanto filosofia como história da ciência geral, encontrar um livro que seja bom e cubra tantas as coisas, né? É mais interessante pegar um livro de história da filosofia, história da ciência moderna, por exemplo. Uma coisa que trata de filosofia e história, filosofia e ciência. Então tem um livro que se chama Filosofia e História da Ciência, o autor é Gay Monat. Tem uma versão mais sintética em 3 volumes, em espanhol. Não, mas é desse tamanho assim. É um negócio desse tamanho. Em italiano. Em 3 volumes. Ludwig Gay Monat. Filosofia e História da Ciência. Tem um autor, tem uma série de livros da Cambridge University Press, onde os volumes Science of Enlightenment, Science of Enlightenment, da ciência no iluminismo. É um livro muito bom, História da Ciência. Mas ele pega o século XVIII. Olha, essa é de biologia, né? Essa é uma história, mas é uma história da biologia mais ou menos do século XIX até agora. E é um problema da genética, é uma história da hereditariedade. Né? A lógica da vida. François Jacob. Se vocês já começaram a fazer alguma coisa de seminário e estão com dúvidas, podemos conversar. Eu só quero que essas coisas de seminários deem certo. Deixa eu ver mais bibliografia aqui. Pode falar. Isso. Peraí. Não, é uma obra coletiva onde a Fagot é uma das autoras, Marisa Russo, Fagot, e o texto particular do Jean Guillon. Tá? Se não tiver, eu te enganei. Espera um pouquinho. Muito obrigado por ter mostrado isso. Realmente é uma falha que eu vou colocar, tá? Está faltando uma bibliografia, uma referência aqui na emenda, então o texto nós vamos estudar depois do texto do Sonata. Valeu. Mais alguma coisa específica de história da ciência?
histórias, ciências. Isso é bem difícil de encontrar, né, professor? Nossa, Esse livro deve ser bem difícil de encontrar. tem na biblioteca. Ah, na biblioteca tem. Estou indicando as coisas que tem na biblioteca. Aí é um mundo à parte, né? A pesquisa. Agora não me lembro. Esse aqui eu não sei, porque o espanhol é mais difícil, né? Porque os livros em inglês. Uma pesquisada dos números da revista, tem muito artigo sobre questões de história da ciência bem particular. Essa revista aqui, ó, é o último número. Ela é dedicada a coisas mais psicológicas, né? Então, se alguém gosta do assunto, alguém conhece o César Artes, professor de psicologia? Então, leia uma entrevista que eu fiz com ele, que era uma pessoa fantástica. Ele estuda etologia. É o maior etólogo do Brasil, na minha opinião. O que é etologia? Vocês já viram na filosofia a expressão ética? É o quê? Costume, hábito, né? Pode ser comportamento também. Etologia estuda comportamento, mas é do comportamento animal. Tem etologia humana também, mas a diferença da etologia do comportamento e do behaviorismo é que a etologia é a classificação, a teoria da evolução. O behaviorismo é uma coisa outra. Olha, teve um aluno de pós-doutorado, vocês terem uma ideia, né, de como rola as pesquisas nossas de filosofia da ciência no peixe. Ele fez um pós-doutorado aqui, ele foi até a Amazônia verificar a ética, os problemas éticos de utilização de pesquisas de ecossistemas amazônicos. Aí ele escreveu um trabalho e publicou. Mas é uma coisa bem fundada epistemologicamente. Então, tem casos e mais casos, no qual é uma filosofia da ciência aplicada. Isso aí.